noite, igreja. Paz do Senhor seja sobre sua vida. Vamos colocar de pé e ler a palavra do Senhor no Salmo 128. Esse mês a gente celebra o mês da família. Esse salmo fala da família daqueles que temem ao Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite.
pela família. Parece que cada dia que passa, mais o diabo investe contra a família, não é verdade? E nós sabemos que uma família destruída é uma sociedade falida, não é verdade? Então, nós temos que zelar muito da nossa família e temos que orar, né? Agora, eu não posso jogar a culpa em cima do diabo, porque muitas vezes nós mesmos, com as próprias mãos, estamos destruindo as nossas famílias, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu me recordo de ouvir isso uma vez, de que uma vez o pastor terminou de pregar, e lá no Brasil é assim, quando saiu a porta, ele encontrou um filhote de demônio, um filhote do diabo sentado lá na porta, chorando e chorando copiosamente. E ele falou assim: demôniozinho, o que aconteceu? Assim, tão carinhoso aquele pastor, né? Demôniozinho, o que aconteceu? Disse: ah, pastor, essa igreja é muito caluniadora. Mas por quê? Tudo que acontece aqui é meu pai que é o culpado. Os crentes não fazem nada, só meu pai. Então, às vezes, nós, com as nossas próprias mãos, temos jogado fora esse bem maior que Deus nos deu depois da salvação, que é a família. Nós precisamos orar pela família. Quero convidar o pastor, aliás, eu convidar o pastor João, que ele é mais vivido que o pastor Ilmar. É o pai do pastor Ilmar. Vem cá, pastor. Para orar pelas nossas famílias, não só as famílias desta igreja, mas as famílias, né? Pedindo que Deus esteja preservando e sustentando as nossas famílias. É um prazer ter aqui. Deus abençoe. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, para mim é um privilégio muito grande nesta noite de estar aqui conhecendo mais uma família que serve ao Senhor Jesus. Eu estava ali parado, pensando, né? Como Deus atende a Jesus, né, irmãos? Jamais eu pensaria de conhecer o pastor Patente, essa família maravilhosa que está aqui na presença de Deus. E quero também parabenizar todas as mães, como o Dia das Mães hoje, aqui nesta noite, né, que veio na minha memória. Que Deus o abençoe e cubra com o teu manto maternal. Amém? Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Peço aos irmãos que orem por mim. Estou passando de passagem por aqui uns dias na casa do meu filho, do pastor Ilmar, e muitos irmãos aqui conhecem, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui conhecendo o pastor Patente, a sua família e todos os irmãos que é a minha família. O que é maravilhoso, irmãos, é que aonde que nós chegamos, nós estamos bem recebidos, somos amparados, temos uma família para nos acolher. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, Senhor da glória, neste momento, Jesus, eu te agradeço por estar aqui na tua presença junto com os teus servos, pelo dia que está se acabando, pela noite que se passou e por ter chegado mais perto de ti. Senhor da glória, só tu pode fazer isso na nossa vida. E assim, ó Pai, nós te pedimos para que abençoe todos que estão aqui nesta noite. Pai querido, curando as enfermidades, libertando de todos os problemas que atingem a humanidade numa época tão difícil que estamos passando. Senhor da glória, aqueles que precisam, Senhor, de uma palavra de conforto, visitam, Senhor, nesta hora, levantando aqueles que estão caídos, aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Tenha misericórdia. E assim, ó Pai, nós te pedimos que acampa os teus anjos em volta de nós nesta noite e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Mais sério ainda, né? Dia 23, esse chá de panela dele, da Sandra. Então acompanha aí no boletim. No dia 30, o nosso encontro de homens. Primeiro domingo de junho vai ser aí, vamos estar celebrando o aniversário da Jandira. Então a programação aí bem extensiva. Então os irmãos estejam já se preparando e orando por essa programação. Amém? Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Tem a Tereza, tem a Ângela, que já tem estado conosco, o Abel, a
a Rose, que é a mãe do André. Acho que os irmãos já conhecem. Fica de pé, Rose. Só para aqueles que não te conhecem, conhecer os que parece a irmã mais nova do André, né, irmãos? Mas é a mãe. O pastor Ilmar, a pastora Marta, a Kezinha, a dona Santa e o pastor João, que já esteve conosco aqui. Bem-vindos. Deus abençoe. Também a Georgiane. Giane. Eu ia falar Giane, mas Giane. Foi mais fácil falar o nome todo, completo, difícil, do que o Giane. Foi Giane. Eu falei, meu pai, é Georgiane. Tá bom, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos um dos versículos. A verdade, irmãos, quando eu falo assim, é mais uma força de expressão, porque toda palavra é maravilhosa, né? Mas há muitos anos que adotei esse versículo como um dos meus versículos favoritos, assim, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Apenas este versículo, que fala assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Eu sei que este versículo não é próprio para falar de dízimo nem de oferta, mas também pode se aplicar. Todas as vezes que eu me sinto inclinado a ficar envaidecido com alguma coisa, às vezes a pessoa fala, poxa, como você é bonito. Eu começo a ficar envaidecido e eu falo, olha, nada de ficar vaidoso, porque essa beleza Deus te deu, então não é sua mesmo, né? Então todas as vezes que eu sou inclinado a ficar envaidecido com alguma coisa, eu me recordo desse texto. O que é que você tem de bom, não de ruim, mas de bom, que você não tenha recebido? E se você recebeu, que direito você tem de ficar envaidecido, de se sentir grande ou melhor do que qualquer pessoa? Porque não veio de você mesmo, tudo vem do Senhor. Se você pode levantar do seu banco, trazer uma oferta, o seu dízimo, depositar aqui, é porque você trabalhou, não é verdade? Se você estivesse enfermo numa cama, doente, prostrado, possivelmente não teria como vir aqui, trazer nada. Então, tudo, irmãos, que a gente tem é dádiva do Senhor. E a gente tem que entender que é sempre um privilégio poder reconhecer que o que temos veio do Senhor e poder restituir pelo menos parte daquilo que Ele nos dá para o louvor e a glória dEle, sempre como expressão de culto e de adoração a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, lembrando o que diz a Tua palavra, que tens Tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te glorias como se não tiveras recebido? Ó Deus, se podemos trazer muito ou pouco à Tua casa para ofertar e para dizimar, é porque antes o Senhor nos deu. A Ti, porém, portanto, seja dado toda honra, louvor e glória. Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto e não acrescenta dores, esteja sobre o Teu povo, e que o Teu povo tenha sempre alegria em poder consagrar a Ti aquilo que de Ti recebeu, para a glória do Teu nome. Repreende o devorador e abre portas para o Teu povo, ó Deus, e derrama a bênção sem medida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos.
Estamos ainda de pé, queridos, já que vocês vão ficar. A Damares iniciou lendo o Salmo 128 sem saber que eu ia pregar nesse salmo. Mas para ficar bem fresquinho na cabeça dos irmãos, vamos lê-lo novamente. Lembre-se que esse mês toda a programação vai estar sendo voltada para o mês da família. Inclusive as mensagens dos domingos à noite vão estar sempre focando esse tema família. E eu tenho pedido oração dos irmãos nesse sentido. Orem pela família, orem pela família do pastor, ora pelas mensagens que vão ser ministradas, para que elas produzam efeito, gerem efeito na nossa vida. Amém? Senhor, Tua palavra será lida, e eu declaro diante de Ti, dos irmãos, que eu careço da unção e da graça do Senhor sobre a minha vida, e peço esta mesma bênção sobre a vida dos irmãos, e aqueles que nos acompanham via internet, que o Teu Espírito possa alcançar os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, e gerar, ó Deus, a mudança que precisa ser gerada, para que sejamos, ó Deus, uma família mais parecida com aquela que o Senhor idealizou para nós, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Os irmãos podem assentar. Os irmãos sabem que este país em que nós vivemos é o país das pesquisas, é o país das estatísticas. Aqui se faz pesquisa e se faz estatística para tudo quanto você pensar. E não faz muito tempo, uma pesquisa, uma estatística foi feita na cidade de Oklahoma, porque um grupo de pesquisadores quis saber a diferença entre famílias ajustadas, saudáveis e felizes, e famílias desajustadas e infelizes, mas que eram família. E esse grupo de pesquisadores quis saber qual era a diferença, quais os ingredientes que ele encontrava numa família ajustada e feliz, que ele não encontrava numa família desajustada e infeliz. E eles entraram em cada casa, e depois de uma exaustiva pesquisa, eles chegaram à conclusão de que faltava às famílias infelizes, ou seja, foi encontrado nos lares estruturados, ajustados e felizes, 6 ingredientes que não se encontrou nos lares desajustados. Que ingredientes foram esses que eles encontraram nessas famílias ajustadas e felizes? Primeiro, descobriu que as famílias felizes, elas tinham sempre um tempo para passar juntos em família. Apesar de todos muitas vezes trabalharem, de todos estarem comprometidos com os afazeres e as tarefas do dia a dia, eles tinham sempre o cuidado de encontrarem um tempo para passarem juntos.
Mas não é junto um com o telefone, com o iPad, e outra televisão, e outro futebol, outra novela, no filme, não. Passarem juntos, conversando sobre assuntos comuns. Segunda coisa, segundo ingrediente, bons modelos de comunicação. Eles procuravam falar e se comunicar um com o outro de forma que um pudesse entender o que o outro estava falando. Terceiro ingrediente, compromisso. Havia comprometimento dos membros da família com a família. Os membros da família estavam comprometidos em fazerem com que aquela família fosse adiante. Não procuravam colocar coisas superficiais no lugar da família. Então eles tinham esse compromisso. Quarto ingrediente, elevado grau de orientação religiosa. Foi encontrado nessas famílias um elevado grau de orientação religiosa. A palavra de Deus dava direção para a família. Não era a televisão que ensinava os filhos, não eram os filmes que ditavam a forma de relacionar-se com o marido e com a mulher, ou entre o casal. Era a palavra. Não era a escola que dizia como os filhos tinham que ser educados, era a palavra. Então havia um elevado grau de orientação religiosa da palavra. Quinto ingrediente, capacidade de enfrentar as crises de forma positiva. Eles passavam por problemas, mas eles procuravam olhar por um outro prisma, não como um problema que estava ali para destruí-los, mas como é que nós podemos tirar proveito desse problema? Como é que nós podemos sair fortalecidos dessa situação que nós estamos vivendo? E o sexto e último ingrediente, havia admiração entre eles. Os irmãos percebem que para cada um desses ingredientes foi encontrado um ingrediente contrário na família que era infeliz. Não é que não havia pessoas na família que não tinham alguma coisa negativa, mas as coisas positivas eram salientadas, eram valorizadas. O marido admirava aquilo de bom que havia na mulher, na esposa. Por sua vez, a esposa admirava o marido naquilo que ele havia de bom. Os pais admiravam os seus filhos naquilo que eles tinham de positivo, e os filhos admiravam os pais naquilo que eles tinham de bom. Eles não salientavam os defeitos um do outro e jogavam na cara o tempo todo um do outro. Eles se admiravam. Por certo, estas mesmas virtudes, ou estas mesmas 6 qualidades, seriam encontradas na família apresentada pelo salmista no Salmo 128. Eu creio que o Salmo 128 é uma referência, um modelo do que Deus idealizou para a família. Esse salmo nos fala de uma família saudável e feliz, de uma família ajustada, de uma família realmente feliz. Afinal de contas, uma família ajustada e feliz não é que todos nós almejamos, não é o que todos nós queremos. Sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque, em primeiro lugar, o Senhor mostra através do salmista que esta família era uma família ajustada e feliz, porque tinha um marido que tinha o temor do Senhor, tinha um esposo que tinha o temor do Senhor. O verso 1 diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado, irmãos, é uma expressão, porque poderia usar a palavra feliz, mas não é, bem-aventurado não é sinônimo de feliz, porque feliz quer dizer uma coisa e bem-aventurado é outra. É como se fosse, o bem-aventurado é um reforço para falar, para a palavra feliz. É uma pessoa que é realmente realizada, satisfeita, plena de alegria e de felicidade. Então, é por isso que nem sempre se usa a palavra bem-aventurado no lugar de feliz, porque quando fala bem-aventurado, é uma ênfase maior na palavra feliz. Então ele diz assim:
Bem-aventurado aquele, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O Salmo começa dizendo que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é verdadeiramente e plenamente feliz. Uma pessoa infeliz, irmãos, especialmente um pai, um marido, dificilmente fará sua família, seus filhos, sua esposa feliz. Eu espero que não haja ninguém aqui que tenha um marido assim na sua casa, mas se tiver, sabe que é praticamente impossível ser feliz ao lado de uma pessoa extremamente infeliz, porque uma pessoa infeliz, ela gera um mal-estar dentro de casa, ela gera um clima desagradável, ela não gera alegria naquele ambiente. Um homem que ama, um homem que teme, que serve, que obedece, que honra e que serve ao Senhor, por certo, é um homem que pode até falhar como marido, que pode até falhar como pai e como pessoa, mas é um homem que vai procurar sempre o caminho do acerto, o caminho do bem, e as pessoas que estiverem ao seu lado vão perceber a sua diferença de outros homens que não agem assim. No meu livro Família é Coisa Séria, eu falo que os nossos filhos não esperam que nós pais sejamos perfeitos, porque eles são maduros o bastante para saberem que nós jamais seremos perfeitos e que nós não somos perfeitos, mas que nós sejamos coerentes. O texto que lemos nos dá a entender que a esposa e os filhos desse homem estavam felizes em tê-lo como marido e como pai, porque ele era um homem, ele era um marido, um pai que tinha o temor do Senhor, e esse temor era visto na prática em como ele tratava a sua esposa, seus filhos, e como ele procurava andar nos caminhos do Senhor, porque quem tem o temor do Senhor, irmãos, não vive de qualquer jeito, não trata a esposa de qualquer jeito, não trata os seus filhos de qualquer jeito. Ele os trata de uma forma especial, como se fosse uma dádiva, um presente que Deus colocou nas suas mãos para ser cuidado, para ser protegido, para ser amado. Aqui está a figura de um homem que supria a sua casa, não apenas materialmente, mas também emocional e espiritualmente. Dias atrás, num aconselhamento ou numa conversa com um homem que colocava em casa tudo do bom e do melhor, perguntou para mim num tom de desabafo, ao me deixar saber que a sua esposa e seus filhos estavam desgostosos com ele, especialmente sua esposa estava infeliz ao seu lado, e ele então pergunta para mim: pastor, ela tem tudo o que ela quer, o cartão de crédito no valor ilimitado, para ela usar a hora que ela bem entender, o que ela quer mais? Eu disse: ela quer um marido que a ame, que a trate com carinho, que a trate com respeito. Ela quer um marido que possa dar rumo, que dá norte para a sua família e dizer: este é o caminho, este é o rumo. Não é um marido que está perdido, é um marido que sabe para onde vai. É isso que ela quer, ela não quer só seu dinheiro. Não foi só para isso que ela casou com você, embora algumas tenha sido por isso, né? Não é o caso da minha, porque a minha já tinha muito mais dinheiro do que eu, então não precisava do meu dinheiro, né? Queridos, eu vou compartilhar com muita dor algo que aconteceu ontem comigo, mas com muita dor mesmo. Você sabe que você conseguir dormir mal uma noite, amanhecer um dia, e até no presente momento, já assim, angustiado. Ontem, por volta das 10 horas, 10h30 da noite, fui visitar uma pessoa muito querida, um líder de igreja. Quando eu encontrei alcoolizado e revoltado, tão revoltado que chegou a me dizer que não valia a pena mais viver e que o desejo dele era tirar a própria vida. E gritava, ele urrava, ele chorava, ele gemia e dizia: pastor, eu perdi tudo que de mais precioso eu tinha.
mas sobretudo perdi a minha família. Oh, irmãos, pensa numa família que é admirada, pensa numa família que é invejada. É a família deste homem. Eu os conheço. Que filhos maravilhosos, irmãos. Que filhos maravilhosos, de dar inveja a qualquer educador. Agora lá estava este homem, totalmente derrotado. E eu perguntei para ele: mas como isto aconteceu? E ele dizia: mas isso não pode ser. Minha mulher não podia me mandar embora dessa maneira. E eu insistia na pergunta: mas como isto aconteceu? Lá pelas tantas ele disse: é verdade que eu a tenho maltratado, é verdade que eu a tenho machucado, é verdade que eu a tenho ferido. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. E depois que ele urrava tão alto, irmãos, que o vizinho achou que nós estávamos discutindo e pediu uma outra pessoa para que chamasse a polícia. Depois eu perguntei para ele e disse: você sabia que muitas vezes, quando eu falei para famílias em outras igrejas, na minha própria igreja, eu mencionei a sua família como modelo e exemplo de família? Seus filhos, a educação dos seus filhos, o zelo com as coisas de Deus dos seus filhos. Irmãos, esse homem, ele não chorava, esse homem urrava. Conversei com a esposa dele e disse: o que está acontecendo? Pastor, por 15 anos, este homem foi um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas já de algum tempo esse homem tem se afastado dos caminhos do Senhor e tem se desviado, e só tem destruído a família que tem, a ponto de não dar mais para viver junto. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Homens que estão aqui, mantenham-se firmes e fiéis nos caminhos do Senhor. Porque amanhã não é garantia de que você vai continuar se você afastar dos caminhos do Senhor. É cada dia com o Senhor, é cada dia com o Senhor. Uma família ajustada e feliz. Esse texto, em segundo lugar, nos fala de uma esposa realizada. Nos fala de um marido que tem o temor do Senhor e nos fala de uma esposa realizada. A esposa desse homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, da qual nos fala o texto lido, é comparada a uma videira frutífera. Olha o verso 3 no verso A que diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Se o autor sagrado teve o cuidado e fez questão de dizer que a esposa desse homem seria como uma videira frutífera, é porque ele sabia que existia tanto a videira estéril quanto a videira que produzia uvas bravas. Aliás, o texto de Isaías na parábola que nos fala do povo de Israel que abandonou o Senhor, esse povo que é comparado a uma videira que foi plantada e cuidada com muito carinho, o texto fala que esta videira, embora tivesse sido cuidada de maneira tão carinhosa, ela deu uvas bravas. Uvas bravas. Olha o que diz o texto.
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Portanto, quando o salmista diz aqui que a esposa no interior da sua casa seria como a videira frutífera, ele está falando de uma qualidade de videira que produz uvas boas, de uvas que saciam e que alimentam. Eu imagino que são como essas uvas aqui, que o pastor Rodrigo disse que acha que foi até lá do Vale de Escol, porque tão grandes que são. Você come 3 uvas dessas e está cheio, nem precisa mais do lanche depois, que o Daniel fez questão de comprar. Olha só o tamanho dessas uvas. Imagina que são uvas semelhantes a esta. São de verdade, não gostei mais. Você pode comer depois, não é de plástico não. Ok, está convidado. Agora, queridos, o que é interessante observar aqui é que o autor desse salmo diz que a esposa seria como videira frutífera onde? No interior da sua casa. Isso equivale a dizer que antes de ser frutífera do lado de fora, ela era frutífera do lado de dentro da sua casa, e o seu marido e os seus filhos desfrutavam alegremente desses frutos. Esta mulher do Salmo 128 pode ser comparada à mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, cujo seu valor excede ao de finas joias. O seu filho, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. No interior da casa é onde a esposa e mãe deve começar a dar os primeiros frutos, mas muitas esposas e mães dão mais valor serem frutíferas fora do que dentro das suas próprias casas. Fora são frutíferas, mas no interior da casa são estéreis ou produzem uvas bravas e amargas. Queridos, nós estamos vivendo numa época em que cada dia mais está sendo incentivado, encorajado, em que as mulheres estão sendo empurradas para produzirem do lado de fora das suas casas. Mas do lado de dentro tem uma quantidade enorme de mulheres estéreis. E quando não são estéreis, mulheres que produzem uvas bravas, tão bravas que são que não conseguem gerar filhos que têm o temor do Senhor, filhos que são obedientes, filhos que são amáveis, mas geram filhos muitas vezes rebeldes, porque lá fora produzem, mas dentro são estéreis ou então são amargas. Quando Davi, ou quando teve a chance de mostrar o fruto do amor, do diálogo, do companheirismo e da compreensão, Mical, a esposa de Davi, colocou tudo a perder, iniciando uma discussão tola e desnecessária que, penso eu, pôs fim ao seu casamento. Os irmãos devem conhecer a cena. A cena é a seguinte: Davi vai juntamente com os sacerdotes, os levitas e toda a população de Jerusalém trazer a arca da casa de Aminadab para o templo, ou para a Jerusalém, porque o templo nessa época não era construído, mas havia um local próprio para ela ser colocado, no tabernáculo. E quando ele então traz, diz que a alegria toma conta de Davi, e Davi começa a louvar ao Senhor e dançar na presença de todo mundo. Mas olha só, Mical, que havia sido convidada para ir à festa, ela não vai, ela fica em casa. Ela fica emburrada em casa. E de lado de fora, ela olha o seu marido dançando, e ela começa então a fazer mau juízo dele, e começa a criticá-lo, e começa a desprezá-lo no seu coração. E a Bíblia diz que naquele dia foi dada uma festa, e Davi aconselhou que todos levassem um pratinho, um pedaço de bolo para suas famílias. E Davi então pega também um pedaço de bolo e vai levar para sua casa. Mas antes de entrar na sua casa, ele é recebido pela sua mulher com aquela cara horrível, carrancuda, mal-humorada, e já vai logo despachando contra ele palavras ferinas e duras.
e ali Davi não estava preparado, porque Davi estava preparado para abençoar a sua casa, trazer um pedaço de bolo para sua amada que estava lá, e de repente é recebido dessa maneira. Ali acabou o casamento, irmãos. A Bíblia diz que Mical, Deus puniu ela com esterilidade, ela ficou estéril. Todo lar feliz, querido, tem uma esposa frutífera dentro de casa. Tem muita mulher que é uma bênção lá fora, como também homem. Mas é um inferno, uma desgraça dentro de casa. Por qualquer coisinha cria caso. Qualquer coisinha fica emburrada. Eu sei que especialmente as mulheres têm os seus dias, não é? Mas ficar um mês inteiro, às vezes com muita frequência, é complicado, né? É complicado. O biógrafo dos reis de Israel nos informa que o rei Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele andou no rastro deixado pelo seu pai e pela sua mãe. Escute o que diz esse texto. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Irmãos, eu fico pensando, andou fora dos caminhos do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai e andou no caminho da sua mãe. Como é grande a nossa responsabilidade. Agora, o que é interessante é que há outro rei do mesmo nome, que também se desviou dos caminhos do Senhor, diz o seu biógrafo que ele assim o fez porque seguiu os conselhos de sua mãe, segundo Crônicas 22, 3 e 4. Diz que ele se desviou dos caminhos do Senhor porque seguiu os conselhos de sua mãe. Diferente dessas esposas e mães, o sábio Salomão deu o seguinte conselho aos filhos que têm um pai e uma mãe que servem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Diz ele assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Que coisa linda, queridos. Feliz é o filho que tem um pai e uma mãe que pode dizer: aqui está o caminho, filho, ande por ele que você vai se dar bem. Você vai chegar lá. Infeliz é o filho que tem um pai e uma mãe que não só o desvia com os seus conselhos, mas que dá o conselho bom, mas que não anda no conselho que está dando para o filho. Essa filosofia da antiga de faço o que eu faço, não faço o que eu mando e não faço o que eu faço, não cola. Não cola, queridos. Os nossos filhos estão nos olhando. Então, aqui nós temos um modelo de uma família feliz, porque tinha uma mãe, uma esposa realizada dentro de casa, não é? Mas, em terceiro lugar, nos mostra esse modelo de família ajustada e feliz, porque havia nela filhos saudáveis. Filhos saudáveis. Se por um lado o autor do Salmo compara a esposa do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos como videira frutífera, por outro compara os filhos como rebentos da oliveira
em alguma versão diz que compara com a própria oliveira. Verso 3, na parte B. Será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Não foi, irmãos, a uma árvore qualquer, não foi a um pé de bananeira, um pé de mamona, não foi a uma árvore qualquer, que o autor desse salmo comparou os filhos do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele os comparou a um rebento, isto é, a um broto de uma oliveira. Segundo alguns estudiosos, a oliveira é uma árvore cujas raízes são compridas e atingem até 6 metros de profundidade para buscar água para se nutrir. Seu fruto, não só a azeitona, mas o que provém dela, como o azeite, é apreciado em todo lugar. A oliveira pode atingir de 7 a 10 metros de altura e pode viver por centenas e até milhares de anos. Há uma oliveira que é considerada talvez a mais antiga hoje em Portugal, de quase 2.000 anos. Apesar do tronco retorcido e oco que acontece com a idade, esta árvore ainda continua a dar frutos. Ela nunca perde completamente suas folhas. No Oriente Médio ela é famosa por seu fruto, seu óleo e sua madeira. Até as folhas servem para fazer chá. Os povos orientais reputavam-na como símbolo de beleza, força, da bênção divina e da prosperidade. Uma das características mais importantes da oliveira é a sua perenidade. Elas crescem praticamente sob quaisquer condições. Veja bem, irmãos, vai associando aí, porque o salmista compara os filhos do homem que teme ao Senhor como um rebento de oliveira. Vai fazendo associação. Não é sem propósito que o Espírito Santo inspirou esse autor sagrado para fazer esse paralelo. Elas crescem praticamente sobre quaisquer condições, nas montanhas ou nos vales, nas pedras ou na terra fértil. Crescem sob o intenso calor, com pouca água e são quase indestrutíveis. Seu desenvolvimento é lento, porém contínuo. Até as oliveiras doentes continua a lançar novos ramos. Algumas árvores têm troncos torcidos e velhos, mas sempre com folhas verdes. Ainda que estejam velhas, as oliveiras não deixam de lançar de si novos ramos e dar frutos. Até 10 ou mais mudas brotam da raiz em volta da árvore. Ainda que cortada e queimada, novos ramos emergirão de sua raiz. Amados, são como brotos desta árvore que os filhos do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é comparado, nos dando a entender o quanto eles são ajustados, saudáveis e felizes. Eles podem ser produtivos, felizes, num tempo de estiagem, no tempo de fartura, nos lugares elevados e nas baixas também. Porque ele recebeu aquele princípio que aquele homem que teme do Senhor buscou no Senhor. Pais que estão aqui, mães que estão aqui, será que vale a pena servir ao Senhor também por esta razão? Por que não servi-lo? Por que tratar o Senhor como muitas vezes muitos de nós tratamos? Colocando sempre em segundo e terceiro plano. Por que passar a imagem para os nossos filhos que ter relacionamento com Deus é coisa de só menos importância? Por que deixar os nossos filhos nos verem valorizar mais as coisas periféricas do que de fato as coisas do Senhor? Como é que os nossos filhos vão acreditar que Deus tem valor para nós se nós não os evidenciamos para eles? Você quer que seu filho seja como rebento da oliveira? Ou quer que ele seja como uma mamoneira
quer que seja com uma bananeira, quer que seja como uma árvore dessa que não tem valor nenhum, que qualquer ventinho leva, que qualquer vermezinho a destrói. É assim que Deus quer que os nossos filhos sejam, como rebentos da oliveira. Bom, eu quero concluir a mensagem desta noite, lendo novamente o verso 3, que nos diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pare um pouco comigo para pensar nesta cena. Um pai sentado à cabeceira da mesa, a mãe talvez do outro lado, e do lado os filhos, todos desfrutando de uma comida deliciosa, talvez preparado pela própria mãe. E ali, conversando alegremente e falando: que comida deliciosa, meu bem, como você cozinha bem. E os filhos: mas mamãe, a senhora é a melhor mãe desse mundo, que coisa maravilhosa. E ali começam a falar das grandezas de Deus. Será que nós estamos diante de uma família perfeita? Por certo que não, irmãos. Não existe família perfeita na terra. Toda família tem problema. A diferença de uma família ajustada, saudável e feliz para outra família que não possui estes atributos é que na família ajustada, saudável e feliz tem o que falta na outra. Agora, o que é que falta na outra? Eu quero encerrar convidando você a parar para pensar se está faltando na sua isso. Porque se estiver faltando, então você não é uma família feliz. E não vai ser, se não tiver isso. O que é que falta na família desajustada, infeliz, e que tem na outra que é ajustada e feliz? Falta amor, falta compreensão, falta companheirismo, falta humildade para reconhecer e reparar o erro cometido, falta diálogo, falta perdão e, sobretudo, disposição de obedecer a Deus. Será que na sua casa tem esses ingredientes? Será que não está faltando algum deles aí no seu relacionamento conjugal? No seu relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos? Deus quer que nós tenhamos famílias saudáveis, ajustadas e felizes, irmãos. E nos deu o Espírito Santo para nos guiar até o ponto de obtermos isso que Ele idealizou para nós. Ele colocou isso à nossa disposição. Família ajustada, saudável e feliz não é privilégio de uns poucos, é privilégio começando com um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo começa e termina com o temor do Senhor. No lar onde não tem o temor do Senhor, questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, as turbulências dessa vida vão mostrar que ela não irá subsistir e sobreviver. Mas que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós não nos contentemos com algo menos do que isso que Deus idealizou para a família. Amém?
Põe a sua família agora no altar do Senhor. Convide o Senhor para ser o Senhor da sua casa, Senhor do seu casamento, o Senhor da sua família. Diga: Deus, eu quero essa família para mim. Começa comigo, Senhor. Eu tenho muitas vezes desejado ver uma mudança, começando com a minha esposa, ou começando com o meu filho, mas eu quero, ó Deus, comece comigo, Deus, me ajude a romper o meu orgulho, me ajude a romper com o que me afasta desse objetivo, desse alvo. Eu quero isso para mim, Senhor. Muda a minha sorte, mude a minha história, que os meus filhos sejam como o rebento da oliveira, que os maridos sejam homens que tenham o temor do Senhor, e que as esposas sejam felizes e realizadas como videiras frutíferas, começando dentro de casa. Deus, ouve nossa oração, Senhor. Atende-nos, ó Pai. Nós humildemente te suplicamos, nós humildemente declaramos que nós queremos ter essa família que ainda não temos. Faze desta família, Senhor, o nosso alvo, para que possamos persegui-lo com a Tua graça e alcançá-lo, em nome de Jesus. Na casa onde está faltando, ó Deus, perdão, na família que está faltando amor, na família que está faltando companheirismo, compreensão, Deus, nesta noite, traga isso para estes corações, ó Pai, antes que o diabo se aproveite dessa situação e estrague ainda mais este relacionamento, antes que o diabo, ó Deus, entre nessa relação e leve os nossos filhos para o mal. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Queria que a família, na medida do possível, né, a minha aqui não vai poder, mas na medida do possível ficasse junto. Vamos cantar esse cântico, cantar com a alma, com o coração, fazendo dele uma oração.
bem suavezinho. Eu gostaria que a família se ficasse bem juntinho e que o chefe da família fizesse uma oração bem breve, só dizendo: Deus, obrigado pela minha família. Querido, muitas vezes o marido olha para a esposa e diz assim: poxa vida, eu gostaria de ter aquela esposa. A esposa olha para o marido e gostaria de ter aquele marido. O pai olha para o filho do outro e gostaria que aquele fosse meu filho. O filho olha para o pai do outro e gostaria que aquele fosse meu pai. Essa é a família que Deus te deu. Honra essa família. Ser bênção no seio dessa família. André, fica aqui com a dona Gina. Adote aí a dona Gina e sua família. Ou então aqui com a Jandira. Fica aí vocês duas, fiquem com a Jandira também. Isso. Ó Senhor. Abençoe as famílias aqui nesta noite representadas, Pai. Que cada família aqui representada possa se ver como bênção do Senhor. Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus que, se houver alguma família aqui que neste momento, ó Deus, está sendo atacada por algum espírito maligno, algum espírito de enfermidade, de confusão, seja o que for, pedimos em nome de Jesus que seja repreendido, para que essa família possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Tem reservado para a família, como família, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bênção do Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos, é um privilégio nós podermos participar da ceia do Senhor. Foi através de Jesus que nós somos membros da família de Deus, não é? Mas pastor, mas não são todos filhos de Deus? Vou falar uma palavra que eu aprendi em inglês. Well, well, quando fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. Mas o pecado, quando entrou na nossa vida através dos nossos primeiros pais, nós perdemos o privilégio que tínhamos de filhos e nos tornamos criaturas separadas de Deus. E em Jesus, Deus veio trazer de novo essa bênção, esse privilégio de podermos nos tornar filhos de Deus. É por isso que lá em João diz assim, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se é o poder de ser feito, é porque não era. Em Jesus, nós temos a nossa filiação com Deus resgatada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é um privilégio podermos participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, depois de dado graças, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Por que nova aliança, queridos? Porque todas as alianças que Deus fez com o homem foi quebrada, não por Deus, mas pelo homem. A única aliança que foi cumprida foi a aliança que Jesus cumpriu. Este é o cálice da nova aliança. Louvado seja Deus por Jesus, que cumpriu essa aliança por nós, né, irmãos? Essa aliança feita de uma forma tão dura, você pode depois ali no salão saborear uma dessas uvas, mas para que ela chegasse a esse ponto aqui, jamais ela podia continuar assim. Ela tem que ser esmagada para poder fornecer esse líquido aqui. Nova aliança do meu sangue, que é feita em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez, coloquemos-nos de pé, queridos. Quero convidar o pastor Ilmar para nos conduzir a Deus nessa oração de consagração destes elementos. Ó Pai, queremos louvar ao Senhor, Deus, em primeiro lugar, pela certeza que temos que pertencemos à sua família. Outrora não éramos dignos de te chamar de Senhor, mas hoje podemos te chamar de Pai. E por causa da nova aliança, nós apresentamos a Ti este pão, que é símbolo do Teu corpo, que foi partido por nós, para sermos resgatados e nos tornarmos Seus filhos. Também Te louvamos por este suco, que aqui está, e que é símbolo da nova aliança, da aliança de que, independentemente da circunstância, por termos aceitado o Senhor como nosso Salvador, nós pertencemos à sua família. Ó Pai, que nesta noite, ao tomarmos do pão e ao bebermos do cálice, que haja em nós a convicção de que pertencemos à sua família, e que nenhuma porta do inferno prevalecerá contra a nossa casa, porque nós estamos no Senhor, porque guardamos a Tua palavra, porque como foi ministrado, tememos o Senhor, e porque tememos o Senhor, podemos participar deste pão e deste cálice. Agora nós, Senhor, apresentamos a Ti, pedimos que cada vida que dele vai participar, que seja fortalecido. E aqueles que ainda não participam, que possam ter uma aliança com o Senhor, de tal maneira, que dele venham participar, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Enquanto nós vamos cantar o cântico, vou fazer o seguinte hoje. Os irmãos, começando com essa ala aqui, os que estão em condições de participar da ceia. A ceia não é do Senhor, a ceia é do Senhor, a ceia não é da Igreja Vida Abundante, não é de nenhuma igreja, nenhuma denominação. A ceia é do Senhor. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, já o recebeu e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, está convidado a participar desse banquete espiritual. Você que ainda não fez essa declaração, essa confissão de fé, eu convido a tomar essa decisão. Se você já crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por que não fazer essa profissão de fé, essa declaração? E
e começar a participar desse banquete espiritual. Começando com essa ala que os irmãos vão sair o Senhor Jesus tomou o pão, depois de ter dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Continua sendo o pão, mas na nossa memória nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário feito por nós. Comei dele todos. Convido o pastor Davi para nos ministrar o segundo elemento. Irmãos, ainda citando, continuando o texto de 1 Coríntios 11, diz que semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou um cálice dizendo: este é o cálice da aliança, ou da nova aliança no meu sangue. Faze isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Duas ordenanças encontramos a respeito dos novos seguidores do Senhor Jesus, depois da igreja cristã. Quem crê e for batizado, e o participar da ceia do Senhor.
Então, aqueles que participaram do primeiro elemento são convidados a participar também do segundo elemento, devendo, para isso, se deslocar até aqui à frente e cada um pegar o seu próprio cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vamos começar então pelo lado de lá agora. Filho para morrer em nosso lugar. O corpo foi transpassado pelos nossos pecados, o sangue derramado. E nós relembramos nesta noite, Senhor, este ato ali na cruz para redimir a todos aqueles que creem no Senhor, no Teu Filho, no nosso amado Mestre. Obrigado, Senhor. Nós te somos gratos. Lembramos com tristeza o que aconteceu, mas com alegria, porque o poder da morte não pôde deter o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a, como igreja, jamais esquecer o ato que o teu Filho fez por nós ali na cruz, para nos dar vida, vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom,
A Bíblia diz que depois de haver ceado, o Senhor Jesus cantou um hino com seus discípulos. Jesus não deixou que a tristeza pela traição pudesse tirar dele a alegria de fazer, de cumprir a vontade do Pai. E nós vamos cantar também alegremente aquele cântico que já é tradicional. Nós cantamos depois da ceia, não é? Que nos fala do que Ele fez e nos fala da sua volta. Amém? Vamos cantar com alegria, mas com muita alegria mesmo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Porque às vezes alguns membros da igreja falam assim, aquele pastor é uma mãe, né? Eu vi outro dia o pastor... Outro dia, uma vez o pastor Davi disse assim, pastor, mas aquele pastor é uma mãe, então você tem direito de presente também, entendeu? Então as mães vão ficar de pé e vão receber uma singela homenagem da Igreja Vida Abundante. A nossa oração é que Deus possa abençoá-la grandemente, né? E fazê-la cada vez mais abençoada, mais fértil, mais produtiva. Ainda de pé, continue de pé as mães, só para saber. Aí. Pastor Davi, passa dessa.
Mas, Cata, você é a mãe mais nova, está sentada por quê? É sim, é sim. Calma, rapaz. Ai, Daniel. Glória a Deus. Lá dentro tem uma outra homenagem para as mães, um lanche especial para todos nós, mas especialmente para as mães. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos dar a preferência lá na fila para as mães, tá bom? Eu vou iniciar só para ensinar depois como é que a gente faz lá, mas a preferência ela vai começar com as mães, tá bom? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se dê uma semana vitoriosa. Amém.